Colossenses capítulo 3. Vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. Colossenses 3, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Irmãos, estamos meditando nessa carta de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, onde o apóstolo Paulo quer enfatizar a supremacia de Jesus, que Jesus está acima de qualquer pessoa, de qualquer ser. Jesus está acima de qualquer ideia. O evangelho é superior a qualquer invenção humana, qualquer doutrina humana. Nesse capítulo 3, o apóstolo Paulo está nos ensinando sobre a nossa nova vida em Cristo, qual deve ser a nossa postura como cristãos nascidos, como pessoas nascidas de novo. Qual deve ser a nossa postura? Precisamos ter cuidado com a nossa natureza terrena. Então, no versículo 5, ele vai dizer que nós precisamos matar a velha natureza. No versículo 8, ele vai dizer que nós precisamos despojar de certo linguajar que não condiz mais com a nossa nova natureza. Nós não podemos mais mentir, né? E principalmente mentir contra as pessoas, para fazer mal às pessoas. E a partir do versículo 12, ele diz coisas que nós devemos nos revestir. Precisamos nos revestir do novo homem, que tem bondade, misericórdia, humildade, mansidão, longanimidade, que suporta uns aos outros e que perdoa uns aos outros. Então, o apóstolo Paulo falando sobre características que nós precisamos apresentar em nossos relacionamentos uns com os outros. Algumas pessoas, elas são tão assim, elas dizem ter tanta fé em Deus: eu tenho um relacionamento muito forte com Deus, só eu e Deus entende. Só que é uma pessoa fofoqueira, é uma pessoa que fala mal dos outros, que não perdoa nenhuma ofensa, que é briguento, né? Então você tem pessoas que dizem assim: meu relacionamento com Deus, eu estou em paz com Deus, mas não está em paz com ninguém. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: uma vez que nós nascemos de novo, entramos num novo relacionamento com Deus, os nossos relacionamentos interpessoais também são modificados. Nós não agimos mais como uma pessoa que não é cristã, que não conhece a Deus e que só faz o mal. Nós tratamos bem, não retribuímos o mal com o mal, agimos com mansidão, suportamos uns aos outros, perdoamos uns aos outros. E por que disso? Essas são características de Jesus. E se o alvo da vida cristã é que nós sejamos a cada dia conformados à imagem de Jesus, então nós precisamos ser parecidos com Ele. Precisamos imitá-lo em seu caráter. E o apóstolo Paulo vai dizer algo importante aqui a partir do versículo 16, a nossa meditação de hoje, que o tema de hoje é guiados pela palavra de Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos deixar que a palavra de Deus tome lugar em nosso coração. Ele começa dizendo no versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: se deixem guiar pela palavra. Deixe que a palavra de Deus guie suas vidas, direcione suas vidas. Interessante que ele diz aqui a palavra de Cristo. A palavra Cristo aparece 7 vezes aqui só nesse capítulo, né? Mas a gente já falou que Cristo é a pessoa mais importante aqui dessa carta, porque a ênfase do apóstolo Paulo é justamente mostrar que Jesus é superior a tudo. E aqui nesse capítulo 3, aparece 7 vezes a palavra Cristo, e o apóstolo Paulo está sempre enfatizando
que nós precisamos viver a partir da nossa nova vida em Cristo, nossa união com Cristo. No versículo 1 até o versículo 3, Paulo diz, olha, uma vez que vocês foram ressuscitados com Cristo, uma vez que vocês morreram com Cristo, vocês devem pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra. Então ele diz, olha, uma vez que vocês estão ressuscitados com Cristo. Então essas expressões, ressuscitado com Cristo, morto com Cristo, né? Refere-se à doutrina da união com Cristo. Nós devemos viver, Paulo vai dizer também, a partir da realidade do que nós somos. O versículo 4 fala que em Cristo nós temos uma nova vida. E se nós vivemos a vida dele em nós, então não há mais separação entre etnias, entre classe na igreja, né? Então, no mundo, as pessoas tratam os relacionamentos, as relações de trabalho, né, como relações como questões que envolvem separação por classe social, etnia, cultura. Você tem racismo lá fora, não é isso? Mas a igreja não é lugar para isso. Na igreja não há distinção entre as pessoas. Em Cristo todos nós somos um só povo. Em Cristo não tem judeu, em Cristo não tem gentil, não tem grego, não tem barbalhense, não tem campina-grandense, nem o campinense. Em Cristo, Cristo é tudo, vai dizer aqui no versículo 11, né? Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. No último sermão desta série, nós vimos que a paz de Cristo é que deve ser o árbitro em nossos corações. Ou seja, a paz de Cristo deve governar as nossas ações. Não é o nosso senso de justiça que deve governar as nossas ações, o nosso senso de retidão. Quem deve governar nossas ações é a paz de Cristo. Então, Paulo está sempre falando de Cristo, nossa união com Cristo, fostes ressuscitados com Cristo. A paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Ou seja, o foco dele é enfatizar que é a partir dessa nova vida em Cristo que nós devemos viver agora. Um cristão, ele tem de viver como um cristão. Seguir a Cristo é mais do que um mero aceitar a Cristo. Seguir a Cristo é uma transformação da vida a partir de Jesus. Certo? Quando Jesus chamava alguém para segui-lo, o que estava incluso naquele chamado? Aquela pessoa que vai seguir Jesus vai ser igual a ele, parecido com ele, vai fazer vai imitar as suas características, o seu jeito de ensinar, de falar, de se relacionar com as pessoas. Seguir a Jesus é ser como ele, ser parecido com ele. Então, ser cristão é mais do que um mero aceitar a Jesus, não é? Ser cristão é uma imitação diária de Cristo. Por isso que Paulo volta a falar aqui no versículo 16, né, nos convocando para deixarmos que a palavra de Cristo governe nossas vidas. Ele está sempre falando: fostes ressuscitados com Cristo, vocês morreram com Cristo. No versículo 3 vai dizer que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Ele vai dizer que Cristo é tudo em todos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E no versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu pergunto para vocês, o que é a palavra de Cristo? A gente não costuma se referir a este livro aqui como palavra de Cristo, né? Tem alguém que fala assim: hoje eu peguei a palavra de Cristo e li. Não é comum a gente ouvir essa expressão, não é? A gente fala da Bíblia como palavra de Deus, correto? Então a gente se refere à Bíblia como palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, né? Mas palavra de Cristo, será que é disso que Paulo está falando aqui, palavra de Cristo, da Bíblia? Nos tempos do Novo Testamento, a gente sabe que não havia ainda, né? Estava em composição, não havia ainda os livros do Novo Testamento. Os judeus e a igreja, no início aqui do Novo Testamento,
tinham acesso à totalidade do Antigo Testamento, certo? Era o que eles conheciam como palavra de Deus. Jesus se refere à Escritura. Lá em João capítulo 5, versículo 39, Jesus diz que as Escrituras testificam dele. Né? As Escrituras testemunham dele. Que Escritura é essa? Está se referindo ao Antigo Testamento. Então, voltando aqui a esse versículo, né, de João 5,39, Jesus diz que as Escrituras davam testemunho dele, o Antigo Testamento. Ou seja, quando a gente lê o Antigo Testamento, especialmente quando a gente vira cristão, se torna cristão, o Senhor Jesus nos converte, a leitura do Antigo Testamento é com outros olhos agora, porque a gente começa a perceber que Jesus está nas páginas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é sobre quem? É sobre Moisés? É sobre Abraão? É sobre Isaac e Jacó? O Antigo Testamento é sobre Jesus. Jesus disse para os judeus, né? Olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam que nela brota a vida eterna. E é justamente as Escrituras que testificam de mim, a meu respeito. Já o Novo Testamento, o Novo Testamento que nós temos hoje, né, basicamente é o ensino de Jesus dado pelos apóstolos. Né? Quando você lê o Novo Testamento, você vê o ensino de Jesus ensinado, que foi repassado pelos apóstolos e seguidores dos apóstolos. Né? Então, pegando essas informações, o Antigo Testamento se refere a Jesus, o próprio Senhor Jesus disse, e o Novo Testamento é o testamento de Jesus, digamos assim. Então, toda a Escritura nós podemos chamar de palavra de Cristo. A palavra de Cristo é uma referência não apenas ao que foi ensinado por Jesus diretamente, através dos apóstolos, mas se refere a toda a Escritura, porque toda a Escritura fala de Jesus. Toda a Escritura tem como tema principal a pessoa e a obra de Jesus. E Paulo diz que a palavra de Cristo deve habitar nos crentes. E o que significa isso? Habitar significa fazer morada. A palavra de Cristo deve fazer morada em nossas vidas, deve morar em nossos corações. Agora, observe que Paulo acrescenta aqui, né? No verso 16 ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ricamente indica que a palavra deve ser o governador dos nossos corações. As leis de Deus, de Jesus, devem governar nossas vidas, deve ser a base das nossas decisões. E ricamente quer dizer em abundância, copiosamente. Em outras palavras, a Bíblia deve permear nossas vidas, nos levando a agir conforme Jesus. O que é que acontece quando a gente segue a Bíblia? A gente imita a Jesus, que cumpriu toda a lei. Isso traz algumas implicações. Primeiro, isso implica que nós precisamos nos encher abundantemente da palavra de Deus. E existe uma disciplina que é fundamental na nossa caminhada cristã, que é a disciplina da absorção bíblica. O que é absorção bíblica? É você pegar o máximo possível do que a Bíblia diz e guardar no seu coração, diariamente. Isso significa que nós precisamos ler mais a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Isso é uma disciplina espiritual. Ler a Bíblia. Tão básico, não é? Nós precisamos meditar mais na Bíblia. Pensar nas palavras de Deus. Refletir sobre o que ela diz. Nós precisamos memorizar mais a palavra de Deus. Não é um exercício de uma gincana, de uma escola bíblica, memorizar a palavra de Deus. É um exercício para a vida, para a nossa caminhada com Deus. Nós precisamos guardar, internalizar a palavra de Deus. Isso começa a partir da leitura, meditação, memorização. E outra coisa importante, nós precisamos ouvir mais a palavra
de Deus, mais e mais ouvir a palavra. E a gente sabe que o desejo de Satanás é que a gente não escute a palavra. E muitas vezes, quando começa a pregação, começa o quê? O sono. Quando começa a pregação, começa a vontade de se levantar para ir ao banheiro. Dá uma vontade de ir no banheiro assim, que nunca deu antes. Uma vontade absurda de beber água. Nunca bebe água em casa, né? Bebe água para tu não ficar com pedra nos rins. Não bebe água em casa, mas na igreja bebe uns 2 litros. Não tem gente assim? Aqui não tem isso não. Mas aí fora, né? Aí fora tem as pessoas assim. Aqui não tem isso não. Tomara. Mas uma das estratégias de Satanás para se opor, que se opõe aos planos de Deus, é nos fazer colocar empecilhos para que a gente não ouça a palavra de Deus. Então nós precisamos nos dedicar à disciplina bíblica, né? A disciplina espiritual de absorção bíblica, ler mais a palavra, meditar mais na palavra, memorizar mais a palavra, ouvir mais a palavra. E quando a gente vem para a igreja, a gente vem para cantar, né? A gente vem para orar, e a gente vem para ouvir a palavra. Então a gente tem que sempre vir para a igreja com o coração preparado, quentinho, dizendo assim: Deus, está aqui, estou preparado, estou pronto. Pode falar, pode mandar brasa, que o meu coração tá pronto para ouvir o que o Senhor tem para mim. Nós precisamos sempre preparar o nosso coração para absorver o ensino da palavra. Em segundo lugar, deixar que a palavra de Cristo habite em nós implica em sermos direcionados pelo ensino da palavra em tudo. É a palavra de Deus que tem que nos guiar em tudo, em nossas decisões. Nós não somos guiados por nossos corações. Correto? Sabe aquelas pessoas que dizem: olha, deixe o seu coração falar, ouça a voz do seu coração, siga o seu coração, siga o que está dentro de você. Se você está sentindo isso, então faça isso, né? Aí muita gente quebra a cara assim, né? Poxa, eu fui seguir meu coração e meu coração me enganou, justamente. O coração é enganoso, mas quem não se engana é a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos absorver a palavra, para que nós sejamos direcionados pelo que ela diz, porque são palavras de Deus. Nós não somos guiados pelas nossas ideias. Nós não somos guiados pelo que nós desejamos para nós, pelo que os outros esperam de nós. Nós somos guiados pelo que Deus espera de nós, pelo que Deus quer que eu seja. E isso é a partir do que nós conhecemos da palavra de Deus. E nós devemos ser guiados pela Bíblia em tudo. Uma segunda coisa que Paulo fala aqui, além de dizer que nós devemos deixar que a palavra de Deus faça morada em nosso coração, ele diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Sabedoria é uma palavra-chave nessa carta, porque era um termo que os adeptos daquela heresia, a heresia colossense, utilizavam, né? Já falei para os irmãos dessa heresia. A heresia colossense basicamente tinha um tripé de sincretismo, né? Você tem elementos da filosofia grega, você tem elementos do legalismo judaico. Então, filosofia grega misturada com o judaísmo, já está bem diferente a coisa. E você tem elementos também da superstição, certo? Imagine que eu, Rubens, pastor, né? Pastor evangélico, batista, e batista regular, vai funilando, né? Batista regular. Mas aí eu chego na igreja, vou abrir a porta da igreja para entrar, para pregar. Não, eu chego para pregar, né? Aí o irmão diz: agora o pastor Rubens vai trazer a palavra. Aí antes de eu pisar aqui na parte alta aqui, eu subo com... Peraí, deixa eu me ajeitar, o pé direito, né? Aí vocês vão olhar e dizem: que negócio estranho. O pastor não subiu antes de botar o pé direito. Aí eu vou descer, depois,
E, não, peraí, deixa eu me ajeitar que eu vou colocar o pé direito. Aí vocês olham e dizem, oxe, negócio estranho. Não faz sentido não. Aí vocês perguntam, pastor, por que o senhor colocou o pé direito? Não, é para dar sorte. Para dar sorte e Deus abençoar. Então você mistura elementos da fé, do cristianismo, com superstição. Fora o pé de coelho que está aqui, né? É isso? Aí você tinha, na heresia colossense, você tem superstição, você tem filosofia grega e tem legalismo, que dizia não pode isso, não pode aquilo. Certo? Então, é igual um irmão, né? Uma vez eu fui na minha cidade e eu fui com a barba assim, do jeito que está aqui, né? Mais ou menos assim a barba. Aí o irmão disse assim, os jovens de hoje todos usando barba, coisa feia. Os jovens dessas igrejas usando barba, coisa feia. Ele insinuou, né, sugeriu que a minha vida espiritual estava uma ceboseira por causa da minha barba, né? Então, isso é o legalismo, certo? O padrão correto é o dele. O padrão dele é o que é correto, né? Aí qual é que eu brinco com ele, né? E tu que é careca, né? Isso é errado demais, eu acabo de ser careca. Enfim, mas não é o caso, né? Porque enfim, eu e Josiano estamos no processo. Então, a palavra sabedoria é uma palavra que era usada também por aquele grupo lá dos hereges colossenses, né? Foi daí que surgiu o gnosticismo, inclusive. A palavra sabedoria, eles defendiam que tinham posse de uma sabedoria especial. E que essa sabedoria só era concedida para algumas pessoas que eram iniciadas. É como se fosse uma seita, né? Então, algumas pessoas que eram iniciadas com aquele grupo, elas iam progredindo até chegar numa sabedoria, um conhecimento especial. Havia um conhecimento misterioso que só alguns poderiam desfrutar. Então eles diziam, nós somos cristãos, nós seguimos a Jesus. Mas tem algumas coisas a mais nesse processo aí de seguir a Jesus. Tem algumas coisas a mais que não nos foi revelado. Mas estou aqui para ensinar vocês a alcançar esse patamar elevado. E obviamente isso é uma baboseira, e o apóstolo Paulo está dizendo que em Cristo, na pessoa de Jesus, capítulo 2, versículo 3, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Se alguém quiser ser sábio, se alguém quiser ter conhecimento da verdade, basta conhecer a Jesus, né, que é a verdade e a vida. Então Paulo já havia dito isso, né, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros de sabedoria. E agora ele diz que nós devemos instruir e aconselhar uns aos outros em toda sabedoria. A pergunta é, que sabedoria é essa que Paulo está falando? Ele acabou de dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Que sabedoria? A sabedoria da palavra de Cristo. Ou de Deus, como vocês disseram. Não é uma sabedoria humana, mas é a sabedoria que vem de Cristo. Se a palavra de Cristo habita em nós, ela vai guiar a forma como nós instruímos uns aos outros. E aqui eu destaco algumas coisas, duas coisas. Primeiro, Paulo diz que devemos instruir e aconselhar uns aos outros. E essa é uma ordem clara da palavra. Instruir significa ensinar. Aconselhar significa exortar. Inclusive essa palavra aconselhar, o verbo aconselhar, dá origem a uma área da psicologia cristã denominada aconselhamento noutético. O que é o aconselhamento noutético? É o aconselhamento psicológico, vamos chamar assim, mas baseado na palavra de Deus. Baseado na palavra de Deus. Existem muitas instruções que são dadas aí afora, mas que as pessoas não compreendem. Muitas pessoas não podem ajudar, porque são questões espirituais.
né? E eu gosto de lembrar de uma situação, né? Uma pessoa, uma irmã da igreja, ela tinha dificuldades de ter, de sentir prazer pelo seu marido. E ela foi pegar um aconselhamento com uma especialista, né? Só, olha, você precisa, o especialista disse para ela, você precisa assistir um pouco de filme pornô para dar uma animada na relação. Aí vai animar. E a irmã da igreja, oxe, isola, vai para lá. Cruz credo, né? E muitas pessoas não conhecem a realidade humana como conhece o próprio Senhor Jesus, que veio justamente para transformar o coração das pessoas. A gente sabe que o maior problema do ser humano é o quê? É o pecado. O pecado é a razão de todos os problemas, é a raiz de todos os problemas que existem. E muito do que acontece com as pessoas, que nos afeta, tem relação com questões espirituais. Não estou dizendo que a gente não vá no especialista, né? Se surge uma necessidade, eu vou no psicólogo. Quando eu estou com algum problema, eu vou no médico, né? Eu tomo dipirona quando eu estou com dor de cabeça, né? Tudo isso. Eu sou amigo da ciência. Mas existem questões que são da alma, e quem conhece a alma é o autor da Bíblia, o autor da palavra. E se o salmista disse, olha, eu estava triste, mas eu li tua palavra e fiquei vivificado, né? Então, se o salmista disse isso, eu acredito nele. E eu recomendo para alguns, você está triste? Vamos ler a Bíblia um pouquinho? E a pessoa se anima. Às vezes, tem outros fatores, né? E aí a gente sempre indica um especialista para tratar de outras questões. Mas quando se fala de aconselhamento e instrução bíblica, Paulo diz que é uma coisa que nós precisamos nos apegar na igreja. E a gente sabe que Deus deu aos pastores o ministério da palavra nas igrejas. Mas nós precisamos resgatar esse princípio bíblico, essa prática bíblica para uma igreja saudável, que é a instrução mútua. Eu preciso ser exortado por outras pessoas e outras pessoas precisam exortar outros. Nós precisamos exortar, cuidar uns dos outros. E aí você vai ensinar, aconselhar, advertir, encorajar, corrigir uns aos outros. Isso é igreja. Isso é ser igreja. Então, eu lembro de um irmão que minha esposa foi aconselhar. Um jovem, né? Que minha esposa foi aconselhar. Ele tinha alguns problemas, tinha algumas dificuldades e tal. Tinha dúvidas sobre questões relacionadas à sexualidade, né? E era um jovem muito querido nosso. É um jovem muito querido, né? Não morreu não. E minha esposa estava acompanhando ele e também outra moça. E uma das coisas que ele disse assim foi: por que as pessoas se importam comigo dessa igreja? Ele sendo membro da igreja, certo? Ele dizia que as pessoas se importam comigo. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Só que na igreja não é assim. É óbvio que a gente não fica se intrometendo na vida dos outros, né? Josiano, por que tu tá assistindo Fantástico quando chega na igreja? Vai fazer outra coisa, né? Isso é ser um bestão, né? Ficar falando isso. Isso é ficar se intrometendo demais. Suzano, para de assistir aquela novela. Oxi, toda vez que eu vou lá, tá ligada na Record. É isso? Aí algumas pessoas são assim, né? Dizem, não, eu estou ajudando os irmãos. Não, você está sendo chato. A Bíblia não manda a gente ser chato. A Bíblia manda a gente aconselhar uns aos outros. Instruir uns aos outros. Né? Algumas pessoas precisam de instrução, precisam de aconselhamento. E o nosso papel é ajudá-las, porque elas precisam ouvir da palavra de Deus. Né? Então, uma coisa importante também, o outro lado aqui da moeda, né? Às vezes você precisa entender
o momento de se aconselhar com alguém e não expor coisas desnecessárias num ambiente assim mais informal, certo? Então, por exemplo, você está com problema no seu casamento, né? Nossa, meu marido está com 2 meses que ele não lava a louça. Aí fica falando mal, aí eu vou falar para Maria: Maria, meu marido não lava a louça, está com 2 meses, Maria. Né? Aí Marcelo depois vai falar para outro irmão: rapaz, eita, Maria está demais. Só quer comer carne cara. Está com os 3 meses, só quer comer carne cara. Eu já disse para ela que não dá, o dinheiro não está dando, não. Eu estou falando uma coisa assim, bem. Mas às vezes, meu filho dá trabalho demais. Algumas pessoas expõem os filhos para os outros sem necessidade. Às vezes os filhos têm vergonha de ir para a igreja ou não querem ir para a igreja porque os pais expõem demais para os outros, sem necessidade. Você quer uma ajuda sobre o seu relacionamento, sobre o seu casamento, sobre o seu problema com seus filhos, sobre qualquer outra coisa? Não fique falando mal dele ou dela, não. Procure um aconselhamento. Fulano, eu preciso de ajuda. Como é lá em tua casa? Isso aqui. Porque eu estou com essa dificuldade aqui. Né? Mas tem um outro porém. A segunda coisa aqui que eu queria destacar, além de devemos instruir e aconselhar uns aos outros, é que a fonte do aconselhamento é a palavra de Deus. Porque ele diz: instruí-vos e aconselhai-vos em toda sabedoria. Que sabedoria? A sabedoria que vem da palavra de Deus. A igreja deve ser formada por pessoas que estão interligadas num relacionamento de amor e guiadas pela palavra de Deus. E a fonte da instrução e aconselhamento mútuos é a própria palavra de Deus. Nossas experiências são muito importantes. Algumas pessoas têm muita experiência em determinados assuntos. Alguns por idade, né, já vivenciaram aquelas situações. Mas assim, nem sempre a questão de idade indica experiência. Tem pessoas que são mais velhas, mais experientes em idade, mas não experientes em viver situações das mais diversas. Tem pessoas que desperdiçaram a vida toda, né? E quando chega numa determinada idade, diz: eita, nem aproveitei, nem vivi o que era para eu viver. Aí não tem muita experiência para compartilhar com outros, para ajudar outros. Não é? Então não é sempre uma questão de experiência. É questão de quê? Conhecermos a palavra. Sempre que alguém diz: olha, para ser pastor tem que ser casado. Por quê? Como é que vai aconselhar uma pessoa que é casada, se ele não é casado? Não tem nem experiência. Não é? Aí um bocado de gente pensa assim mesmo. É mesmo, o pastor, para ele aconselhar outros no casamento, ele tem que ser casado. Por quê? Não é? Aí quem mais escreveu sobre casamento no Novo Testamento foi Paulo. Aí você diz: é um apóstolo, né? Sempre tem uma desculpinha, mas era solteiro. Porque a fonte do nosso aconselhamento é o quê? A palavra de Deus. Tem muita coisa que a gente só precisa conhecer a palavra. Agora, tem situações que a gente pode compartilhar nossas experiências, né? Fulano, e como é essa situação aqui no teu casamento? Não sou casado não. Ah, entendi. Tu não é casado não, né? Mas e tu, fulano? Como é essa experiência, isso aqui no teu casamento? Não, no nosso casamento a gente faz assim, assim, assado. E dá certo. Ah, interessante. Acho que eu vou fazer isso aí também. Não, as experiências pessoais têm o seu lugar. Tem muito o que se aprender a partir das vivências de cada um, mas é a palavra de Deus que dá o norte para nossas vidas. Absorver bem as Escrituras nos capacita a ajudar os outros, porque a palavra é a fonte de sabedoria que todos precisamos. Vamos lá. O apóstolo Paulo também diz que além de dizer que a palavra de Deus deve habitar, a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós, e que nós devemos instruir e aconselhar uns aos outros em toda a sabedoria, Paulo também vai dizer, na metade do versículo 16, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais,
com gratidão em vosso coração. Então observe a lógica. Primeira coisa que a gente tem que fazer, encha-se de quê? Da palavra de Cristo. Segundo, instruam uns aos outros, né? Ensinem, aconselhem uns aos outros. Terceiro, cantem. Pode estar dizendo, cantem, louvem. Então, o louvor está no contexto dessa habitação, de ser cheio da palavra. Uma vez que a palavra de Deus, a palavra de Cristo faz morada em nós, nós somos chamados a aconselharmos uns aos outros, e ao mesmo tempo Paulo inclui o canto, o culto, como uma forma de instrução mútua. O culto, meus irmãos, a adoração coletiva, é uma ferramenta, é uma forma de instrução mútua. Além dos aconselhamentos discipulados, Deus espera que a gente cante para instruir aos outros. Olha que interessante. Nós cantamos para instruir uns aos outros. E isso nos lembra uma coisa muito importante. O culto é para quem? Eu vou perguntar e vocês vão responder bem rápido. O culto é para quem? Pronto. Disseste isso bem. O culto é para Deus, correto? Aí você sempre tem aquela pessoa, né? Poxa, a música estava tão... Cantar ao Senhor era para ser um pouquinho mais rápido, né? Pastor Rubens, né? Cantar ao Senhor era para ser um pouquinho mais rápido. Aí o irmão espiritual, pastor, mas o culto não foi para você. Pastor, que conversa é essa? O culto é para Deus, certo? É a pessoa principal. A pessoa mais interessada, né? Na adoração. Por outro lado, o culto também é para nós. Em que sentido? Não é que nós somos cultuados, mas é que à medida que nós louvamos a Deus, nós somos instruídos pela palavra que é pregada e cantada. Nós somos instruídos. Se fosse só uma coisa minha para Deus, eu poderia fazer só em casa. É interessante? Por que a gente se reúne para louvar? Eu poderia fazer isso sozinho, se eu quisesse. Entre aspas. Mas é que Deus espera que a gente se una em adoração, porque nós somos instruídos mutuamente quando nós louvamos a Deus na igreja. Outra coisa que a gente aprende aqui é que o culto público não é uma adoração do indivíduo e Deus, entre o indivíduo e Deus, mas uma expressão coletiva do que nós somos individualmente. O que significa? Algumas pessoas pensam o seguinte, não, eu vou para a igreja e lá eu tenho meu momento com Deus. Aí cada um tendo o seu momento com Deus na sua cadeira. Então o culto, na verdade, é só uma... Está todo mundo aqui, né? Mas é cada um fazendo o seu culto particular na sua cadeira ou no seu banco. Então, a adoração congregacional, o culto congregacional, não é uma adoração entre o indivíduo sozinho e Deus, mas é uma expressão coletiva daquilo que nós somos individualmente. Então, Deus me salvou dos meus pecados através da obra de Jesus. Então eu me uno a outros irmãos, a outras pessoas para as quais Deus fez a mesma coisa e proclamamos as mesmas verdades juntos e aprendemos uns com os outros sobre a fé cristã. Então, o culto na igreja é culto da congregação, do povo de Deus. Quando nos reunimos para adorar e cantar, nós temos de ter em mente que nós estamos engajados em instruir uns aos outros a partir de tudo que é feito no culto, especialmente no canto congregacional. É interessante, irmãos, Deus manda que a gente cante. E eu acho que nem todo mundo gosta de cantar, na verdade. Alguns cantam bem, outros cantam mais ou menos, outros são profissionais, outros era bom se a gente não ouvisse, não é isso?
Faz parte, né? Outros era bom ficar caladinho, né? Aí faz parte. A adoração coletiva, quando a igreja se une para cantar ao Senhor, é algo que Ele espera de nós. Deus nos manda cantar e Ele espera que a sua igreja cante. Outra coisa, se a gente instrui uns aos outros enquanto nós louvamos, então as nossas canções devem ser bíblicas. Nossas canções devem ser bíblicas. E como eu disse sobre experiências pessoais no aconselhamento, experiências pessoais também têm o seu valor na música. Mas, no canto congregacional, a música deve ser permeada de Bíblia, ou de ensino bíblico. E não de mera experiência pessoal. Não tem muita música. Eu escuto vários tipos de música, né? Eu sou como as pessoas... Como é? Eu sou... Como é? O epilético, é? Eu sou eclético. Epilético, né? Como diz o outro. Eu sou eclético, né? Eu escuto vários tipos de música, mas não quer dizer que eu gosto de todas, né? Óbvio. Josiano sabe, tem uma playlist aí que eu mandei para ele. Mas tem um estilo que eu gosto de ouvir em casa, tem um estilo que eu gosto de ouvir no fone de ouvido. Tem coisa para tudo, né? E tem a música da adoração. Não é qualquer uma. Tem músicas hoje em dia, hoje tem muita música gospel. É um mundo diferente, né? Eu nasci no ambiente do playback, do CD de Melissa, Denise, né? Maria sabe. Músicas antigas, né? Aurino do Salvador, lá do Ceará. Enfim. Música antiga, as fitas, né? Fita pequena. Enfim, tem muito. Hoje tem uma gama de música. E sempre, de vez em quando aparece alguém dizendo assim, pastor, essa música aqui é bem legal, né? Eu ouvia mais no Ceará, né? Rubens, Rubim, algo mais próximo. Rubim, essa música aqui, ó, é bom para botar lá na igreja. É uma música que repete uma frase 1000 vezes, aí outras 1000 vezes é o refrão, e no fim das contas não ensina nada com nada, né? Deixa eu fazer uma crítica de uma música, eu gosto. É até aquela música Lindo, lindo, lindo és, já ouviram? Pronto. Eu não escuto ela, mas eu ouviria. Ficar só ouvindo. Às vezes eu não ligo nem muito para a letra, mas precisa de uma música que repete. Aí eu ficar no culto, vamos lá, irmãos. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus. Jesus. Aí, lindo, lindo, lindo és. Lindo, lindo, lindo. Aí agora entra os outros instrumentos. Lindo, lindo. E aí vai. Entendeu? E é óbvio, né? Existem muitas preferências pessoais com relação à música. E isso, de certa forma, também impacta na forma como a gente escolhe músicas nas igrejas. Eu acredito que sempre é uma questão de gosto pessoal, música. Sempre. Dá para fugir disso, não. Mas o padrão que a gente precisa considerar na música na igreja é música bíblica. Palavra de Deus, ensino das Escrituras, doutrina, evangelho, pecado, salvação, volta de Jesus, unidade, né? Santificação. Entendeu? Algumas igrejas ensinam sobre música, tem algumas igrejas que ensinam que a gente só deve cantar salmos. Só deve cantar salmos. Aí eu vi uma igreja que eles pegam os salmos e musicalizam os salmos. Só canta salmo. E aí tem meu respeito, né? Óbvio, embora eu não concorde. Outra igreja vai ensinar que a gente só deve cantar hinos antigos. E aí eles só cantam ou música da harpa, ou só música do cantor cristão, ou música do voz de melodia já é novo demais, já é moderno. Mas cantam hinos do hinário para culto cristão, enfim.
Aí outros ensinam que a gente só pode cantar hinos e corinhos antigos. Então, até andam procurando a razão de viver. Até aí, parou. E os hinos. Mas o padrão bíblico, meus irmãos, é a palavra, é a Bíblia. Encham-se, Paulo diz, encham-se com a palavra e cante, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Interessante. Porque a igreja primitiva, ela cantava os salmos. Ela cantava o saltério, né, que eram os salmos. Os salmos eram orações cantadas pela igreja primitiva. Mas a igreja primitiva, a igreja lá no início, ela também cantava os hinos de gratidão, que narravam as experiências que eles tinham da salvação, de como Deus transformou suas vidas. E veja que hoje em dia também isso está se perdendo, né? Músicas que narram a transformação da pessoa. E aí eu não estou falando nem de música de cantar na igreja, mas música para você ouvir e que narra a mudança, a conversão na vida de uma pessoa. Nelson Ned, né? Tinha algumas músicas dele que narravam a sua conversão. Aurinho de Salvador, alguém conhece? Lá do Ceará, ele. Aurinho de Salvador, as músicas dele. Tipo, foi tão bom conhecer a Jesus. Então, uma pegada meio sertaneja. Eu andava perdido no mundo das trevas, encontrei-me na luz. Quer dizer, narra a mudança, né, das trevas para a luz. A salvação em Cristo Jesus. E hoje tem se perdido muito isso, né? Mas na época dos tempos bíblicos tinha esse tipo de composição. Aqui tem os cânticos espirituais. Cânticos espirituais eram composições espontâneas que eram criadas para alguma ocasião. Hoje você escuta muito, eu acho que foi popularizado no Brasil por Diante do Trono, Ana Paula Valadão, né? O cântico espontâneo. Não é isso? Aí, por exemplo, eu vi recentemente, vocês conhecem a música Águas Purificadoras, de Diante do Trono? Acho que existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Conheço todas. Aí, era época boa. Depois, aí tem essa música, ela disse que ficou 40 minutos na gravação, tiveram que cortar. Por quê? Eles faziam, tem a música e tem o cântico espontâneo. O que é o cântico espontâneo? Naquele momento ali eles vão falando algumas frases e vão repetindo as frases, certo? Mas nos tempos bíblicos, quando existia o cântico espontâneo, mas o cântico espontâneo era uma música que era criada para a ocasião. Tinha letra, música e era para a ocasião. Meu foco aqui, irmãos, é que a gente lembre disso. Nós precisamos cantar, e se é para instruir uns aos outros, tem que ser ensino que vem das Escrituras. A gente não pode cantar mensagens de autoajuda, de vitória sem cruz, de vitória sem luta, que você vai vencer, porque você é vencedor, e não sei o que mais lá, e não fala de salvação, de cruz, de Cristo. Nós não queremos isso. Nós queremos que o que a gente canta reflita a nossa experiência com Deus, mas especialmente o que Ele tem a nos ensinar da palavra. Então, o cantor cristão, né, tem muito disso, né? Tem as experiências, as vivências dos autores. Paulo também nos lembra que a nossa adoração deve ser temperada com gratidão. Ele diz, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. A nossa adoração tem que ser temperada com gratidão. Você hoje veio para o culto com o coração grato? O jeito que você cantou hoje, o jeito que você está agora, é com gratidão? Só consegue louvar a Deus quem reconhece o que Ele fez na sua vida.
Concordo? Como é que eu vou louvar a Deus se eu não reconheço nada que Ele fez por mim? Não faz sentido. Então faça com gratidão pelo que Deus em Cristo realizou na sua vida. Imagine Paulo e Silas na prisão. Não é? Eles estão lá presos. Mas eles estão louvando a Deus. Não é? Aquele culto naquela cela escura. Agradecidos, com os corações agradecidos pelo que Cristo fez na cruz por eles. Não é? Agora imagine John e sua esposa Carolyn. Vocês não conhecem. Mas eles estavam viajando para o seminário. Eles iam ingressar no seminário. E eles vão se preparar para servir ao Senhor no ministério. Então estão indo para o seminário, John e Carolyn. No meio do caminho o carro tem uma pane, pega fogo e todos os seus pertences são queimados ali. Eles conseguem sair do carro. E ao invés de entrar no desespero, eles se ajoelham e começam a cantar um hino de louvor a Deus. Às vezes não faz sentido a pessoa fazer isso, né? A não ser que o coração esteja cheio de regozijo em Deus, de alegria, de gratidão pela salvação. É assim que nós precisamos cultuar, com o coração cheio de gratidão pelo que Cristo fez na cruz. E o que Cristo fez? Nós, pecadores, mortos em delitos e pecados, alheios a Deus, inimigos de Deus, mas Cristo veio morrer na cruz por nós, nos amou, foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Então, só pessoas gratas conseguem louvar a Deus em espírito e em verdade. E Paulo também acrescenta no versículo 17: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo acrescenta que não somente com gratidão nós louvamos, mas também pelo nome de Jesus. É através dele que nós temos acesso ao Pai. E tudo que a gente fizer deve ser em nome do Senhor Jesus. Foi Ele quem abriu o caminho para que nós chegássemos até aqui hoje, em nossa vida de adoração. E é só por meio dele que nós podemos adorar. Só quem nasceu de novo é quem pode louvar a Deus, porque sabe o que Cristo fez por eles e como Ele abriu o caminho para cada um de nós. Então, irmãos, Paulo nos lembra aqui que nós precisamos absorver a palavra de Deus, de Cristo, absorver, guardar no nosso coração, e a partir disso nós somos capazes de instruir uns aos outros com sabedoria, e que nós devemos cantar na igreja, cantar na adoração, para a instrução uns dos outros também. Música na igreja não é para músicos. Música na igreja não é para cantores. Música na igreja não é para tocadores. Música na igreja é para a igreja, para todo mundo. Então, às vezes a gente vai para a igreja e não está bem, né? Às vezes não dá nem vontade de cantar. Não é? Não acontece? Acontece comigo, acontece com você. Às vezes a gente vem, poxa, não dá, hoje eu não estou afim. Deus não vai nem querer ouvir. Porque eu estou... É tanta coisa na minha vida, não é? Às vezes acontece. E às vezes a pessoa diz, eu acho melhor ficar em casa, porque eu não estou legal para ir para o culto hoje. E quantas vezes você não fez isso? Deixou de vir à igreja por quê? Brigou com o marido, discutiu, né? Teve um estresse, o filho desobedeceu lá, a filha, deu trabalho. Aí chega a hora do culto, eu não vou não, também não vou não. Um estresse desse.
Eu vou para chegar na igreja e eu ficar um cara feio, os outros vão tudo perguntar o que foi. Eu não sei disfarçar, eu não vou não é? Duas coisas aqui. Primeiro, às vezes chega alguém assim na igreja e você já acusa, né? Olha, como é que vem para a igreja desse jeito? Coisa feia. O crente é para sorrir, né? Porque não é tu. Ela fica dizendo, o crente é para sorrir. Às vezes a pessoa deve vir para a igreja assim mesmo. É o que eu sempre falo, né? É na igreja, na adoração, na instrução ali que a gente recebe algo de Deus ali, que vai nos ajudar naquele momento, naquela situação ali, né? A gente não pode perder os momentos de adoração nunca, por questões banais, né? A gente precisa uns dos outros, da instrução uns dos outros, pela palavra falada, cantada, e também pelo auxílio mútuo uns dos outros. E sempre com gratidão. Só pessoas gratas a Deus pelo que Ele fez através de Jesus podem louvar e cantar com alegria no coração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos lembrar dessas verdades importantes em que nós precisamos, Deus, gastar mais tempo com a Tua palavra, entendendo, conhecendo mais o Senhor. E a partir disso, Deus nos ajuda a sermos mais próximos uns dos outros, de forma que a gente possa ser capaz de instruir com a Tua palavra, aconselhar, ajudar alguém que precisa de uma palavra amiga. Que nós sejamos, Deus, resposta de orações de muitas pessoas que às vezes se sentem desconfortáveis para falar de certos assuntos, e que nós sejamos essa resposta, isso que essa pessoa que o outro precisa. Nós estejamos dispostos a falar e comunicar Tuas verdades uns aos outros. Também, Deus, coloque em nosso coração esse senso de gratidão diariamente. Que a gratidão pela obra de Jesus mova nossas vidas. Que a gente pare de reclamar, pare de acusar, pare de culpar os outros e possamos lembrar, Deus, quem nós somos por causa de Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém.